Glória a Deus, glórias ao nome do Senhor, para todos sempre, em nome de Jesus. E você pode continuar aí, aonde você está, na sua casa, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, glorioso. Eu sempre gosto de dizer, quando eu assumo o púlpito, que Deus é bom. E eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a bondade do Senhor. Eu não sei o que dizer se Deus não estivesse ao meu lado durante esses 38 anos que eu já tenho na fé. Eu não sei como dizer como eu estaria hoje. Mas uma coisa eu tenho certeza, que é a bondade de Deus para conosco. Deus é bom. Ainda que as coisas não estejam andando como você pensa, como você deseja, como você quer, ainda que não esteja segundo seus planos, eu quero dizer a você que Deus, Ele é bom para a sua vida. Uma certa feita, Jesus falou para seus discípulos que naquele momento eles não estavam entendendo nada, mas um dia eles entenderiam. Então chega um belo dia que Deus mostra algo em nossas vidas de uma maneira completa, nós passamos a entender. Esse é o nosso culto online, Igreja Batista Alvorecer, certo? Estamos aqui, ouve o louvor, e agora nós pregaremos a palavra. Você que está nos ouvindo agora nesse momento da igreja, certo? Você que é membro da Igreja Batista Alvorecer, somente você. Então, você entre no nosso canal no YouTube, Igreja Batista Alvorecer, e comece a assistir o culto. Às vezes nós dizemos assim: eu sou a igreja, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Realmente, nós somos a igreja. A igreja não é o templo. A igreja não é uma construção feita de material terreno. A igreja somos nós, casa espiritual do Espírito Santo. Então, se você é a igreja, então, aonde você está, seja a igreja. Agora está na hora de provar que você é a igreja, independente de um lugar geográfico. Isso me lembra muito de Jacó, quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, que ele parou naquele lugar chamado Betel, e ele dormiu, usou uma pedra como travesseiro, e ali pegou no sono. Ele teve uma revelação assim estonteante, quando levantou do sono, depois da revelação, ele disse: Deus estava nesse lugar, eu não sabia. Sabe por quê? Porque ele pensava que Deus só estava lá na terra dos pais dele, do avô Abraão, do seu pai Isaac, da sua mãe Raquel, Rebeca. Ele pensou que Deus só se manifestava lá naquela terra. E não é verdade. Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 aí em espírito e verdade, ali eu estarei. E aonde está o servo do Senhor, o Senhor está com ele. O Senhor promete estar com a gente todo o tempo. Então ele estava com Jacó ali naquele momento. E Jacó descobriu que Deus não se prende a um lugar geográfico. Então você está em casa, Deus está aí agora nesse momento, né? Você está participando desse culto, né? E eu acho que o mundo nunca foi tão evangelizado, né? Enquanto muitos aproveitam a pandemia para outras coisas, Deus está aproveitando para evangelizar o mundo, viu? O mundo está sendo evangelizado, né? E uma coisa interessante, a Bíblia no Apocalipse fala de 2 testemunhas, já ouviu escrito isso lá, que aquelas testemunhas elas serão assassinadas pelo anticristo, já viu? Está lá escrito, vai ser um líder político, né? Essas testemunhas serão assassinadas por ele. São 2 testemunhas que Deus vai colocar aqui na terra.
Muita gente especula quem é, a gente não pode especular nada não, mas são duas testemunhas da parte de Deus, e diz que elas ficarão 3 dias mortas, expostas no tempo, mas depois de 3 dias elas irão ressuscitar. E todo o olho vai ver aquela testemunha. Aí a gente pergunta, todo olho de lá, que vai ser isso em Jerusalém, ou vai ser todo olho no mundo? Claro, todo olho no mundo. Então você pode entender que o meio de comunicação de massa, televisão, internet, rede de satélites, já está profetizado aí. É a única maneira de todo mundo ver a ressurreição dessas testemunhas. Não é verdade? Então, que Deus nos abençoe nessa noite de hoje, que traga uma palavra ao nosso coração. E eu quero falar hoje para você. De manhã preguei rapidamente. E hoje à noite também não quero me demorar muito. Quero fazer um trabalho curto. Mas quero que você esteja comigo nesse momento. E pegue sua Bíblia aí agora no livro, na carta de Tiago. Tiago. Vamos pegar na carta de Tiago aí. Capítulo 4. Diz assim, capítulo 4, diz, sujeitai-vos, no 4, 7, capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Resistir ao diabo. Mas aqui o apóstolo Tiago, ele traz uma mensagem muito maravilhosa de resistência. Eu quero falar sobre resistência com você. E quando eu falo sobre resistência, eu quero falar dentro do âmbito bíblico, dentro da palavra de Deus. Resistência espiritual, amém? Então, antes de mais nada, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, oramos por essa palavra. Pedimos ao Senhor que teu Espírito Santo venha nos ungir para pregarmos a tua palavra. Que o Senhor venha agora, nesse momento, também abrir, dilatar o coração de cada pessoa para que possa ouvir, entender a tua palavra. E, a partir desse momento de entender a tua palavra, ela possa ter uma postura, tomar decisões em sua vida de como resistir a Satanás. Amém? Então, quando a gente fala em resistir, o que é que você tem em sua mente, né? Resistência, essa palavra hoje em dia ela é muito batida, né? Mas a Bíblia já fala sobre resistência já há muito tempo, né? E essa resistência aqui está falando do mundo espiritual, não está falando do mundo material. Ainda que o nosso mundo material ele está sob total influência espiritual, a Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste século. Então a gente pode notar que ele deve ter assim grande influência sobre o mundo, né? Então fala, resistir ao diabo. E a palavra resistir na Bíblia é como se fosse vencer. A palavra resistir ao diabo é sinônimo de vitória. Mas qual a realidade de tudo isso, né? Diz que você resistir, ele vai fugir de você. Então, se ele vai fugir, você terá vitória. Mas isso hoje está, para muitos crentes, uma coisa um tanto utópica, né? Não é a realidade de muitos crentes. Muitos crentes têm sido derrotados. Alguns têm dito, não, bicho, eu tenho resistido. Eu procuro resistir, mas não consigo. Eu sempre erro. Eu sempre falho naquela situação, naquela outra. E eu não consigo ser vitorioso.
eu estou resistindo, mas não estou vencendo. A pergunta é, o que é que você faz para resistir? Você está resistindo como? Você está usando o que como base para você implantar a sua base de resistência? Está fazendo o quê? Muitas vezes o problema não está em resistir, está em quais os recursos que você está usando para montar a sua base de resistência. Porque tem muita gente sendo derrotada, tem muita gente sendo destruída, tem muita gente perdendo, deixando de ser uma pessoa vitoriosa, ainda que a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores, é uma verdade, né? Você vai lá em Romanos 8, vai ler o cântico de vitória, quem nos separará do amor de Deus? A morte, a espada, a fome, a nudez, as trevas, a escuridão, nada pode. Mas isso não bate muitas vezes com a realidade vivida de muita gente. Muitas pessoas têm isso como uma coisa utópica. Aí pergunta, o que é que eu posso fazer para vencer? Se eu não estou vencendo, como é que eu vou vencer essa luta? Como é que eu vou vencer essa batalha? Que é uma batalha que nós temos aqui todos os dias, né? Tem aquele ditado, todo dia tem que matar o leão, né? É verdade, todo dia você tem que derrotar Satanás. A Bíblia diz que ele fica rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Ele está rugindo como um leão, ele fica procurando a quem tragar. E a Bíblia diz assim, olha, não dê lugar ao diabo, não dê lugar, porque se der lugar, ele está já perto rugindo, ele está ao derredor. Então, se a pessoa dá lugar, chama ele para perto. Da legalidade ele vem, certo? Não consegue resistir. Então, a primeira coisa que eu creio para você saber resistir a Satanás, você precisa saber quem é você. Quem é você? Hein? Você sabe quem é você? Você conhece a sua identidade? Você conhece de que estrutura você foi construído, você foi feito, você foi criado? Eu sei, bicho, eu sou carne aqui, mas eu não estou falando de carne, estou falando de outra coisa. E muitas vezes o erro está aí, o primeiro erro é esse, é você não saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é, que você tem consciência quem você é, se eu tiver consciência, então você vai vitorioso? Não, não é bem assim. Mas você com a consciência de quem você é, você vai saber como se armar, da maneira como se armar, da maneira como resistir, certo? Então, se você me disser que é carne, Jesus disse, aquele que nasce da carne é carne. Jesus foi muito explícito quando falou com aquele homem religioso chamado Nicodemos, está lá no livro de João, ele diz, olha, Nicodemos, quem nasce da carne é carne. Quer dizer, olha, o que é nascer da carne? Nascer da carne é nascer da relação sexual entre uma mulher. É o seu nascimento, foi o meu nascimento, é o novo nascimento. Jesus disse que alguém que quer entrar no céu tem que nascer da água e do Espírito, não é agentes, não é o fato de você existir que você tem o direito de entrar no céu. As pessoas têm a mania de dizer, uma pessoa que não tem compromisso com Deus, não buscou a Deus, desprezou Deus o tempo todo. Aí quando morre, disse, Deus o põe em bom lugar. Lei do engano, não existe isso. Entendeu? Não existe isso. Deus põe a pessoa no lugar que ela escolheu. E você escolhe aqui e agora. Então você tem que saber quem você é. Você é nascido de novo. Você é nova criatura. Quem nasce da carne é carne, mas para entrar no céu você tem que nascer da água do Espírito. O que é água é o Espírito. A água é o Espírito, é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Quando você vai para o Gênesis, você vê lá escrito, no princípio Deus criou os céus e a terra sem forma vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E ali começou Deus, através da sua palavra, a fazer o mundo com o Espírito Santo e a palavra que é Jesus. Quando fala de Jesus com a palavra, diz assim, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito, criado, teria existido. Então Jesus é a palavra de Deus.
Então Jesus e o Espírito Santo, pelo comando de Deus ali, criaram o universo. Engraçado que essa mesma estratégia de Deus foi que ele fez você. Ele criou você pelo poder da palavra dele e do Espírito Santo. Não foi lá no Gênesis. No Gênesis, Deus fez com a mão o homem. Mas para o homem ter o direito de entrar no céu, ele foi gerado por dois agentes espirituais: a palavra e o Espírito Santo. Por que você estava falando, bicho, a palavra para mim tão básica de novo nascimento? É porque que você não entende esse básico, por isso que você não consegue resistir a Satanás. Você tem que saber quem é você, de que estrutura você foi feito, de que estrutura você foi criado. Você foi gerado pela palavra e pelo Espírito Santo, dois agentes espirituais. Veio lá do céu, a palavra que é Jesus e o próprio Espírito Santo, eles são responsáveis pela sua nova existência, por você ser nova criatura. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17, diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Diz que as coisas velhas, que coisas velhas? Quando você só via na carne, errando, pecando, cometendo um bocado de coisa errada. E quando você vem para Cristo, você é chamado de nova criatura. Se é nova porque existiu uma criatura velha, que essa criatura velha não faz mais parte da sua vida. Isso para quem está em Cristo. Jesus, ele certa feita, ele orando a Deus, lá em João 17, pela minha vida, pela sua, pela vida da igreja, pelos seus discípulos, não só daquela época, mas os discípulos de hoje também. Ele disse assim: Pai, eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Então, esse processo que eu falei aqui sobre o novo nascimento, Jesus culmina aqui dizendo que você não é mais desse mundo. Você pertence ao mundo de Deus. Jesus disse lá, eu preguei um dia desse aqui, lá em João 14, ele diz que, olhe, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugares, se eu for, voltarei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu esteja, vocês estejam também. Quer dizer, você não é desse mundo. Então você não é uma pessoa igual a desse mundo. Você parece com as pessoas do mundo, você tem um corpo como ela, você fala como ela, mas a sua estrutura espiritual é diferente. Jesus diz que quem nasce do Espírito é Espírito. A Bíblia diz que o segundo homem de Deus, o primeiro homem foi feito alma vivente, mas o segundo homem, depois de Adão, que somos nós em Cristo, fomos feitos Espírito vivente. Então você, hoje, para Deus, quando olha para você, vê você em Espírito. E se você não entender quem você é, você vai ver nesse mundo como esse mundo fosse igual a você, como você fosse igual a todos. Engraçado, tem crentes que muitas vezes falam umas cargas d'água, dizendo assim, sabe que nós todos somos iguais. Não, não somos iguais. Não somos. Não somos. A Bíblia diz que nós não somos. A Bíblia de Jesus, eu preguei hoje de manhã aqui, quem crê nele é salvo, quem não crê já está condenado, então é diferente. Então existe um grupo que crê, um grupo que não crê. Um grupo que recebe Jesus, um que não recebe. Um que aceita, um que não aceita. E é diferente. Esses grupos ele têm destino diferente. Então não somos iguais. As aparências enganam. Temos um destino diferente. Mas voltando àquela situação, como resistir? Você foi gerado da água e do Espírito, você foi gerado em Cristo Jesus. Você é nova criatura. E a Bíblia, ela diz que você é nova criatura, que você é cidadão do céu e que você é um agente espiritual. E este é o problema de muitos que estão vivendo como se fosse deste mundo. Esse é o problema. Você não consegue resistir que você vive aqui como se fosse daqui. Você quer ficar aqui? Você acha que esse mundo é seu, é para você? Não.
esse mundo é reservado como tesouro para ser destruído pelo fogo. Esse mundo está condenado. E junto com ele toda impiedade. E os homens que praticam essas impiedades. Então você é diferente. E este é o problema. Você pode estar perdendo essa luta porque está lutando de maneira errada. A Bíblia diz: aquele que milita só pode ser coroado se militar legitimamente. Quer dizer o quê? Aquele que está guerreando, ele só pode ser coroado, só pode ser vitorioso se ele guerrear dentro das legitimidades de Deus. Quando você guerreia fora das legitimidades de Deus, quando você resiste ao mundo das trevas, fora da legitimidade de Deus, você certamente vai perder. Por que você vai perder? Você vai resistir o diabo na carne. Olha o que a Bíblia diz. Nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza, do diabo. Então Deus, ele tem nossas armas, elas vêm da parte de Deus, ela não é você que produz essa arma. Não é a sua força de vontade, não é o seu querer, não é o seu desejo, não é no seu ímpeto, não é na sua força, não é na sua intelectualidade, não é no seu conhecimento, ainda que estica bíblico. Não! Porque tem muita gente que tem muito conhecimento bíblico, gente aí que a gente nem imagina, conhece a Bíblia de ponta a ponta, de capa a capa, mas espiritualmente em guerra é um desastre. É um desastre. Conhecer a Bíblia intelectualmente não é sinônimo de ser um grande guerreiro de Deus. Não é sinônimo de ser um servo de Deus, poderoso na palavra. É diferente. Essas coisas dependem de palavra e comunhão com o Espírito Santo. Precisa, o segundo agente. Então, nossas armas em Deus, elas são poderosas para destruir fortalezas e elas não são carnais. E é aí que está o problema. A gente usa das carnalidades, da força de vontade, do nosso intelecto, do jeitinho humano, do desejo humano. Então, às vezes Deus, ele dá uma estratégia de luta para você tão diferente, né? Gideão, quando batalhou contra os medianitas, foi o quê? Não usou uma arma. Louvou. Impossível vencer uma batalha daquela, mas ele venceu assim. Quando Josué invadiu Jericó, uma cidade impenetrável, ele invadiu seguindo as orientações de Deus. E ele conseguiu vencer por isso. Então, as armas de Deus, a maneira que Deus faz batalha, que ele quer que você batalhe, não é a sua. Talvez você tenha perdido porque tenha usado as armas diferentes, as armas humanas, as estratégias humanas, os conselhos humanos. E falando em conselhos humanos, eu me lembro que Moisés tinha um problema quando ele veio com o povo do deserto. Diz que Moisés sentava para aconselhar o povo de manhã até de noite. Moisés ia fartar, ia morrer, nem ia aguentar. Aí o seu sogro, Reuel, o Jetro, veio visitá-lo e disse: rapaz, não faz isso não. Você vai morrer assim, vai cansar o povo demais. Fala o seguinte: separa aí 70 homens e divide esses homens para aconselhar casos fáceis, médios e difíceis, e você pega os dificílimos. Mais ou menos esse recado ele deu. Moisés atendeu o recado, achou bom e fez. Mas depois de um tempo, Moisés estava se queixando de Deus da sua tarefa enfadonha. Aí o que foi que Deus fez? Deus deu o mesmo conselho a Moisés. O mesmo. Mas Deus colocou um detalhe crucial, um detalhe que ia mudar totalmente
a estratégia de Moisés de conselhar. E Moisés não ia ficar mais naquela coisa enfadonha. Aquilo ia para ser um alívio. Ele escolheu homens. E não escolheu os mesmos 70. A Bíblia não cita que ele escolheu. Deus escolheu 70 homens. Leve junto à tenda da congregação, bote lá perto. Homens anciões para lhe ajudar nesse aconselhamento. E o Espírito que está sobre você, eu colocarei sobre ele. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito de liderança que estava sobre Moisés, que era o Espírito Santo dirigindo Moisés, desse mesmo Espírito colocarei sobre ele. Quando Moisés fez isso, Moisés teve vitória. Então, é uma questão de saber escolher as armas. Nossas armas, elas são fortes em Deus. O conselho de Reuel foi maravilhoso, mas era carnal. Era um conselho do homem. Bom conselho, era ótimo, mas era humano. Só que aquele povo todo ali era um povo que pertencia a um Deus que habitava no céu. Então era um povo visto dos olhos de Deus, o povo da promessa espiritual. Então Moisés precisava de quê? De uma capacidade também que viesse do mesmo lugar que escolheu o povo, que foi do céu, que Deus deu, e ele conseguiu superar aquela situação. E o grande exemplo de batalha, nesse sentido, o grande exemplo desse tipo de batalha é Jesus Cristo. Você vai lá no livro de Lucas, nos primeiros capítulos de Lucas, lá você vai ver a tentação de Jesus. Já viram? A tentação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, após ser batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto? Foi Jesus que foi? Não. Ele foi levado. Pode ir lá em Lucas, capítulo 4, você vai ver a tentação de Jesus. E a tentação de Jesus é a maneira que Deus nos mostra como batalhar contra nosso inimigo. Amém? Aí você vai ver o sistema que Satanás usa para poder querer derrotar Jesus. Diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus, ou da palavra que sai da boca de Deus, como você quiser. O que foi que você vê aí? Isso é uma batalha, isso é uma guerra. Conflito. É um jogo de conflito. Satanás, ele está indo para cima de Jesus. Quem é Jesus? Jesus carrega em si um plano divino, um plano de salvação, um plano de redenção para toda a humanidade. Não é do interesse de Satanás que Jesus conclua esse plano. Não é do interesse. Lembra de Adão e Eva? Quando Deus fez, qual era o plano de Deus? Glorificar a sua pessoa através do ser humano. Satanás disse o quê? Não, eu vou lá. E induziu o homem a pecar. O homem não resistiu, até concordou com Satanás. Concordou. E caiu. Porque tudo que você
quiser fazer, que você pensar, que você projetar, que você sonhar em fazer para o seu Deus, para o nosso Deus, para o nosso Jesus, Satanás vai servir, ele vem para você como oposição. E é o papel dele mesmo. Veio para roubar, matar e destruir. Só sabe fazer isso. Né? Perdeu o dom do louvor. Só sabe agora destruir, matar e roubar. Mais nada, é o prazer dele, é esse. E ele chega para Jesus, ele fala isso. Transforma essa pedra em pão. Muitas vezes você não consegue resistir, você perde porque Satanás te pega pelas circunstâncias da sua vida, pelas suas necessidades básicas. Às vezes você nem nota que está sendo induzido, levado por ele, que está sendo enganado, conduzido. Ele tenta conduzir Jesus aqui. Ele tenta conduzir Jesus. Olha, você é o filho de Deus. Você não pode passar fome. Essa mania que nego diz que crente não pode sofrer, não existe isso, irmão, na Bíblia. Está lá na igreja antiga, na igreja primitiva, quantos dos nossos irmãos foram devorados por feras? Nero, quantos assassinou nas suas arenas? E as perseguições que seguiram daí até mais ou menos a idade moderna. Quem estuda história sabe disso. Sempre. Então o cristão sempre sofreu, ele sempre teve sofrimento. Agora, qual é o problema do sofrimento cristão, irmão? Deixa eu falar sobre isso. A questão é que você sofrer sem Cristo é uma coisa, com Cristo é outra coisa. Tá, entendeu? Você passar uma situação difícil sem Cristo é uma coisa, com Cristo é garantia de vitória. Essa é a diferença. Então, Satanás aqui aproveita a circunstância para tentar Jesus na hora da fome. É o que Satanás aproveita na vida de muitos cristãos. E Deus está falando, resista, não aceite, não negocie o seu caráter, não negocie a sua vida, não negocie a sua postura. E as pessoas, elas caem, elas fraquejam, porque elas negociam. Jesus dá a resposta para ele. A resposta que Jesus dá para Satanás está escrita lá em Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus usa a palavra. Você tem que usar a palavra. Mas para você usar a palavra, você tem que comer a palavra. Você tem que estudar a palavra, você tem que se debruçar sobre a palavra. Se você não for para a palavra, se você não estudar a palavra, você é um agente espiritual. Você foi feita por ela. Então, o homem criado por Deus, nova criatura, o que alimenta verdadeiramente ele é a palavra de Deus. Jesus diz que sua palavra é espírito e vida. E a Bíblia diz que você é homem espiritual. Jesus diz que nasce do espírito é espírito. A palavra é espírito e vida, a palavra te alimenta. Ela te fortalece a sua vida, ela fortalece a sua estrutura espiritual. E se você não está fazendo isso, é a causa de você não conseguir resistir ao diabo. Se você não estuda a palavra, se você não lê a palavra, você não consegue nem se sujeitar a Deus, porque você não sabe nem como se sujeitar. Depois Satanás vem com outra tentação, e ele fala para Jesus assim, disse o diabo então, tudo, ele mostrou o mundo, ele foi em um monte, mostrou o monte a Jesus, e disse assim, eu estou invertendo aqui um pouco para você entender. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Eu vou te dar tudo isso aqui, ó. Se você prostrar e me adorar. Às vezes, irmão, o sinônimo de adorar aqui não é você prestar culto, cantar para o diabo, orar para o diabo.
Não está falando disso. A adoração a Satanás vai de quando você, no seu coração, permite praticar o que ele pratica, o que ele gosta. Está escrito, tá? Jesus disse que quem pratica o pecado é escravo do pecado. A Bíblia diz que Deus nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha quem é você, tirou você, era do império das trevas. Satanás tinha poder sobre você, ele tirou. Não dá para voltar para lá. Não tem como voltar, não volta. Ele disse, eu vou te dar tudo isso. Eu acredito que quando Satanás mostrou isso a Jesus, eu já prego isso há muito tempo, assim, acho que Deus mostrou um mundo caótico para Jesus, não fazia nem, não enchia os olhos. Mas engraçado que hoje Satanás mostra esse mesmo mundo, como mostrou para Adão e Eva. Diga, se você comer, você vai ser igual a Deus. Vou abrir os olhos. Você vai ser igualzinho a ele. Então ele queria fazer a mesma coisa com Cristo. E tem feito isso hoje com muitos cristãos. Como os cristãos hoje têm absorvido as coisas do mundo. Eu, quando fui professor de religião há uns 20 e poucos anos, 23 anos atrás, mais ou menos, para 25 anos, eu ensinei religião num colégio aqui de Salvador. E eu dei religião, e eu ensinei, peguei um livro como tema de um escritor brasileiro, que eu gosto muito. Ele já não é mais vivo, doutor Tácito da Gama. Ele tem filhos que ficou no lugar dele hoje aí também, pregando o evangelho, ministrando. E ele falava sobre secularização, 25 anos atrás, que aquilo para mim foi um tema. De como a igreja hoje tem se secularizado. Você não sabe muitas vezes hoje quem é trevas, quem é luz. Você não consegue diferenciar quem é e quem não é crente. Aí alguém pode me dizer, mas bispo, a gente pode diferenciar pelo coração. Também, irmão. Pelo coração também. Mas a Bíblia diz que do que o coração do homem está cheio, a boca fala. Então, aquilo que tem no seu interior é externado pelas suas práticas. Isso quer dizer o quê? Nós estamos absorvendo muita coisa do mundo nas igrejas. Eu não gosto de pregar sobre isso, mas é uma grande verdade. Porque a gente parece ser crítico, mas eu não quero ser crítico, eu quero alertar. Porque Jesus, quando vier buscar a sua igreja, ele vinha buscar um povo separado. A Bíblia diz que outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então tem uma diferença, tem que ter. Tem que ter uma diferença visível. Tem que ter uma diferença. Não é só a diferença de quando a pessoa fala que do coração saem coisas boas. O que eu quero dizer com isso é que muita gente está negociando, está aceitando o mundo, está aceitando a oferta. Tudo isso te darei. E muita gente está indo para cima, abraçado, tantas coisas que Satanás tem ofertado e introduzido dentro das igrejas. Introduzido em ensinamentos, introduzido em práticas. Meus irmãos, não tem como resistir ao diabo dessa maneira. Se faz o que ele gosta, é do jeito que o diabo gosta, vai resistir a ele como? Se está praticando as coisas que ele gosta, se está fazendo as coisas que ele gosta, não tem como resistir. Está dentro do campo de ação dele, você não tem forças para isso. Então Jesus rejeitou adorar o Satanás, meu irmão. É você fazer o que ele quer, o que ele gosta, o que ele deseja, o que ele almeja. E isso é adoração a Satanás. Não precisa fazer um culto para adorá-lo. Então, se você quiser resistir o diabo, você tem que pegar as armas. A arma é a palavra de Deus. E usá-la com legitimidade. Porque a arma, a palavra de Deus, é poderosa. Amém? E lá em Deuteronômio, Jesus responde, né? Ele disse, ele repreende Satanás.
Ele diz, vai de Satanás, porque somente ao teu Deus, aí chama de Deus de Satanás, adorarás, a ele prestarás culto. Você tem que dar essa resposta. Quando o glamour do mundo vier sobre você, as ofertas do mundo, querendo fazer uma equação com você, igualar você, você tem que dar essa resposta. Você já tem a quem adorar. Você não precisa de um segundo Senhor para adorar. Você não deve negociar nada, nem 1 milímetro da sua adoração. Então não aceite as ofertas. Ela vem em forma de... Você nem percebe. Ela vem em muitas formas para a sua vida. E você deve manter vigilância. Cuidado com isso. Que pode não ser bom para a sua vida. E a última tentação de Jesus é quando Jesus, olha, joga daqui do templo embaixo. Diz que levou ao pináculo do templo. Chegou no pináculo do templo, ele queria jogar Jesus. E disse, está escrito, dará ordem aos seus anjos para te guardar em teu caminho, para que você não tropece com o teu pé em pedra. Jesus usou parte do Salmo 91 aqui, o diabo usou. E Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe o que quer dizer aquilo, jogar o pináculo do templo? Satanás levou Jesus numa parte do templo que era mais alta. Mais alta, a ponto de um sujeito cair de lá de cima e se esbagaçar todo. E por que aquilo era importante? Jesus estava começando o ministério dele. Então Satanás estava oferecendo a Jesus uma maneira de ele convencer Israel de primeira. Ele se jogava do templo, ali, os anjos seguravam ele, e todo mundo ia ver ele descer da mão dos anjos. Esse é o Messias. É esse aí. Mas a maneira que Deus planejou para Jesus não foi essa. Você está entendendo? A maneira de você resistir é a maneira de Deus. É diferente, mas é a maneira do Senhor. Amém? E eu quero dizer a você que quem conduziu Jesus para o deserto não foi o diabo, foi o Espírito. Então toda aquela tentação, aquela provação se deu dentro do ambiente, do domínio do Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo está no ambiente da sua vida, quando você está com a palavra na sua vida, você consegue resistir ao diabo e vai se cumprir o que eu li aqui em Tiago, capítulo 4, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Em todo momento, Jesus se sujeitou a Deus. Ele sempre exaltava a Deus com a palavra, sempre dependência de Deus. Nunca sai da dependência de Deus. É a única maneira de você resistir, se você sempre mostrar a sua dependência de Deus, através da sua palavra. Se você mostrar a dependência de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Paulo ensina, ele diz assim, Paulo faz assim, se pelo Espírito mortificar as obras da carne, vivereis. Então ele está falando que você só pode mortificar, vencer as obras da carne, que é uma maneira de você resistir a Satanás, porque ele trabalha no mundo pelas obras da carne. Ele é o inimigo. Você tem 3 inimigos, né? Satanás, o mundo e o seu eu. E Satanás, muitas vezes, o mundo, para querer te influenciar, como quis falar com Jesus. E para você resistir a Satanás, você só pode resistir pelo poder do Espírito Santo. Lembre-se que Satanás é um ser espiritual. Satanás era um querubim. Satanás tem poder, limitado, mas tem. E ele pode fazer coisas? Pode. Pode. Se não pudesse Jesus de não mandar a gente vigiar, se não pudesse a Bíblia não diz resistir o diabo, ele fugirá de vós. Se não pudesse, Jesus não diria, a palavra de Deus não diria, Satanás anda ao derredor, bramando como um leão, procurando quem tragar. Se ele não pudesse fazer nada, a Bíblia não diria, não dê lugar ao diabo.
Então você tem que resistir o diabo, mas tem a maneira certa de resistir. Talvez você tenha perdido muita luta, muita batalha, muita guerra contra o diabo, porque você não tem usado os métodos de Deus. Pegue sua vida, coloque nas mãos de Deus, conserte sua vida, melhore os seus caminhos e deixe o diabo vir, para ver se você não vai vencer. Se dedique a Deus. Lá em Gálatas, está escrito, as obras da carne, a Bíblia diz que o espírito cobiça contra a carne contra o espírito, e ele se opõe ao outro para que não faça as uma do outro. Então, se você fizer a vontade do Espírito Santo, você vai vencer. Coloque a palavra de Deus na sua vida, não tem jeito, certo? Efésios, Paulo manda o homem se revestir de toda a armadura de Deus. Quer vencer o diabo, se reveste de toda a armadura. E essa armadura consiste em quê, bispo? Consiste em você se vestir da palavra, da presença de Deus, com a vida de oração, de busca, de consagração, de dedicação a Deus, de renúncia das coisas do mundo e se dedicar e consagrar a Deus, não se misturar, se separar como um homem, como uma mulher santa aqui, é separada para servir a Deus, é consagrada a Deus. Amém? Não tem como vencer o inimigo espiritual com arma humana. Mas quando usamos as armas de Deus, somos vitoriosos. Acredite. Eu quero falar sobre um toque, sobre uma coisa que Paulo ensina. Paulo disse assim, foge da prostituição. Prostituição, sabe o que é? Está falando de vida sexual depravada. Muitos jovens, principalmente jovens, querem... Eles falam, bicho, como eu posso vencer a prostituição? A Bíblia diz que só tem um jeito de você vencer a prostituição, é a fornicação. Você diz, qual é? Você fugir. Davi não fugiu, caiu. Adultério. Fuja do lugar da fornicação. Fuja do lugar desse tipo de tentação. Esse tipo de tentação, a única maneira de você resistir na hora, no ato, é assim. E a outra maneira, se você quiser resistir bem ainda, a Bíblia diz, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. O que é mortificar? É você tirar a vida ativa, os desejos, os instintos incontroláveis do seu corpo. Como isso? Com oração. Viu? Com oração, com palavra. Tudo isso Deus colocou na sua vida. São coisas que Deus colocou no homem. Mas Deus também deu a arma para você controlar tudo isso. Amém? Que Deus te abençoe e que você tome posse das armaduras de Deus, que você tome posse da palavra, que você permita que o Espírito Santo dirija e conduza a sua vida, te conduzindo em triunfo de vitórias, resistindo e derrotando Satanás. E Jesus, quando acabou toda a tentação, a Bíblia diz que o diabo foi embora por um pouco de tempo. Então, isso prova que se você resistir o diabo, ele vai fugir de você. Ele pode voltar de novo e você continua resistindo, ele sempre vai fugir. Depende de você. Use as armas certas, use o Espírito Santo na sua vida. Se agarre com Deus, dependa de Deus, não dependa de você. Não pense que você é forte, que você é capaz, que você tem condição. Não, dependa. Jesus dependeu de Deus. Todos os momentos, ele disse, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Isso é dependência de Deus. Dependa de Deus. Resista ao diabo, se sujeitando a Deus. Jesus se sujeitou, por isso ele venceu. Se sujeite a Deus, que você vai resistir ao diabo. Em nome de Jesus. Um abraço no seu coração. Que Deus te abençoe cada pessoa que está nos ouvindo, que Deus possa visitar a sua vida, a sua casa, aonde você estiver, levando para você consolo, levando para você alegria do Espírito, levando da sua vida cura, levando restauração, em nome de Jesus. E aproveite esses momentos de estar em casa e vá buscar o Senhor, vá se dedicar ao Senhor.
Um beijo no seu coração. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.